Faça isto e nunca mais se sinta preso às suas debilidades. Estoicismo. Você se sente às vezes preso por suas fraquezas? A pressão do dia a dia, as dificuldades que parecem insuperáveis, tudo isso vai acumulando peso. O estoicismo ensina um princípio poderoso. Tudo o que não depende de nós não nos deve afetar. Nos lembra que ao focar no que podemos controlar, libertamo-nos das amarras que nos prendem à insegurança. Imagine-se em uma reunião de trabalho. Seu chefe questiona uma decisão que você tomou e você sente seu coração disparar. É a sensação de vulnerabilidade, de se expor ao julgamento. Agora, se você aplicar o princípio estoico, percebe que a opinião dele não está sob seu controle. O que você pode controlar é como responde à crítica e como lida com a situação. Respire fundo, relaxe os ombros e, em vez de se defender freneticamente, absorva a crítica com calma. Você já se pegou pensando, e se eu falhar? E se eu for julgado? Essas perguntas podem corroer sua confiança. Mas aqui está a chave. Quais são as reais consequências de uma falha? Perder uma oportunidade pode parecer devastador, mas é a sua reação diante disso que molda quem você é. O que você realmente valoriza em sua vida? Quais pensamentos estão te paralisando? Reflita sobre esses aspectos. Ao tomar consciência de suas fraquezas, você pode transformá-las em pontos de aprendizado. A fragilidade se torna força quando você a encara de frente. Desafie-se a aplicar esse conceito nos próximos dias. Identifique um momento em que se sentir pressionado ou afetado por algo que controla. Como você pode reagir de maneira estoica? Quais são suas ferramentas emocionais? Lembre-se, as coisas externas não têm poder sobre nós, exceto pelo que permitimos. Estamos apenas no começo. O estoicismo é uma jornada que nos proporciona liberdade e autoconhecimento. O que mais você pode descobrir sobre si mesmo? Quais são as lições? Que ainda não aprendeu? Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já parou para pensar que nossas fraquezas muitas vezes são criadas por nós mesmos? A pressão que sentimos, o medo da crítica, tudo isso parte de uma narrativa interna que construímos ao longo da vida. O estoicismo nos convida a reescrever essa história. Imagine que você está preso em um engarrafamento. O trânsito não se move e a frustração começa a crescer. Nesse momento, você pode se sentir impotente, mas lembre-se, o que você pode controlar? O seu estado emocional e como você decide reagir. Você pode deixar a raiva tomar conta ou pode respirar fundo, olhar pela janela e apreciar o dia. A escolha é sua. Epícteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando enfrentamos um tropeço, ao invés de nos perdermos na preocupação com o que os outros pensam, podemos reavaliar. O que realmente importa? Você falhou? E agora? Como você está lidando com isso? Descubra a liberdade de ser você mesmo. Pense nas fraquezas que tanto teme. Elas não definem quem você é. Elas são apenas partes de uma jornada. E se ao invés de enxergar um obstáculo, você visse uma oportunidade de crescimento?
Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora. Considere um momento de sua vida em que você se sentiu intimidado. Pode ter sido durante uma apresentação ou até mesmo numa conversa difícil. Como você reagiu? Você se permitiu ser vulnerável ou se fechou em si mesmo? Quando você se permite encarar seus medos, algo mágico acontece. Você começa a perceber que eles não possuem a força que você lhes deu. A verdadeira força vem de dentro, da sua capacidade de responder com coragem e sabedoria. E o que você realmente valoriza na sua vida? Suas conquistas ou sua capacidade de aprender com os erros? Às vezes, focamos tanto nas dores que esquecemos que elas são parte do nosso aprendizado. As falhas são lições disfarçadas. Ao longo deste caminho estoico, saiba que não é preciso se tornar alguém diferente. Você não precisa ser perfeito. A beleza da jornada está na aceitação de suas imperfeições. Agora, eu te faço uma pergunta. Como você pode transformar a próxima situação desafiadora em uma oportunidade de aprendizado? Qual é a primeira coisa que você fará diferente na próxima vez? Que se sentir intimidado? A reflexão sobre essas questões pode te guiar a um entendimento mais profundo sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. O estoicismo não é um destino, mas um caminho de autodescoberta. O que mais você pode aprender sobre suas reações e suas crenças? Lembre-se, essa é apenas a primeira etapa. Há tanto ainda a ser explorado. Que tal dar o próximo passo e se comprometer a viver com mais consciência e destreza emocional? Vamos juntos nessa jornada. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Agora que você já começou a refletir sobre suas fraquezas e como lidar com elas, que tal aprofundar ainda? Mas nessa jornada do estoicismo, a vida é cheia de desafios e muitas vezes é difícil reconhecer que podemos mudar a maneira como reagimos a eles. Pense em um momento em que se sentiu ansioso. Talvez tenha sido uma prova na escola ou uma apresentação no trabalho. O que causou essa ansiedade? Muitas vezes, a raiz do desconforto está em uma história que contamos a nós mesmos. Repare que ao dar voz a esses pensamentos negativos, acabamos nos aprisionando. A sabedoria estoica nos ensina a observar esses pensamentos como se fôssemos espectadores de um filme. Não precisamos identificá-los como verdades absolutas. Expanda essa ideia. O que aconteceria se você desacelerasse e analisasse cada pensamento? Pergunte-se: esse pensamento é útil? Ele realmente reflete a realidade? Essa prática simples pode te ajudar a criar distância emocional, permitindo que você enxergue a situação sob outra luz. Imagine-se novamente diante de uma situação desafiadora. O que você faria se passasse por uma crítica? Em vez de se fechar, procure entender a mensagem por trás. O estoicismo sugere que cada crítica pode ser uma oportunidade de aprendizado. Ao invés de ver cada comentário como um ataque, considere o que você pode extrair dele. Assim, transformamos dor em crescimento. As perguntas são fundamentais nesse processo. O que você está sentindo? Por que está se sentindo assim? Pergunte-se se a maneira como você vê a situação está te ajudando ou te atrapalhando. Essa é uma ferramenta poderosa. Fazendo isso, você começa a entender que suas reações não precisam ser automáticas. Você pode escolher como se sentir. Agora, pense em algo que te deixou para baixo recentemente. Como? Você reagiu? Com raiva, frustração ou tristeza? Escrever sobre isso pode ser muito eficaz. Coloque no papel seus sentimentos. A escrita nos ajuda a organizar os pensamentos e a ver as coisas de forma mais clara. Ao reler, talvez perceba que a situação não era tão terrível assim.
A dor que você sentiu pode ter trazido um aprendizado. Ao se deparar com desafios, lembre-se do que os estoicos disseram. O que importa não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Isso é um grande lembrete. Você tem o poder de mudar sua perspectiva. Ao invés de pensar em fraquezas, tente ver força em seus desafios. Erros e falhas são parte da jornada. Cada um deles tem uma lição escondida. Então, da próxima vez que algo não sair como planejado, respire fundo e perguntem-se: o que esse momento está tentando me ensinar? Você pode descobrir coisas preciosas sobre si mesmo. Estamos apenas nos aquecendo. Esta jornada estoica é sobre autoconhecimento e liberdade. À medida que você avança, coisas novas virão à tona. Pode ser que você descubra habilidades que não sabia que tinha ou pontos de vista que nunca considerou. Então, para o próximo capítulo, que tal você se desafiar a aplicar tudo isso? Escolha uma situação da sua semana e viva-a com essa nova perspectiva. Como será essa experiência? Lembre-se, a beleza do estoicismo está em seu potencial de transformação. Vamos juntos descobrir o que mais essa jornada pode nos ensinar. Você está pronto? Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que você já se desafiou a observar suas reações e a encontrar aprendizados nas dificuldades, é hora de avançar ainda mais nessa jornada estoica. Vamos falar sobre a prática da gratidão. Sim, isso mesmo. Em meio aos desafios da vida, parar para reconhecer o que temos pode ser uma ferramenta poderosa. Imagine que em um dia complicado, você conseguiu se dar conta de algo positivo. Pode ser uma pequena conquista, como completar uma tarefa que estava pendente, ou algo maior, como o apoio de um amigo em um momento difícil. A gratidão nos ajuda a mudar o foco do que está dando errado para o que está indo bem. O filósofo Sêneca dizia que devemos valorizar o que já temos e não se lamentar pelo que não está ao nosso alcance. Quando levamos um tempo para reconhecer o que é bom em nossas vidas, criamos um espaço interno para mais alegria e satisfação. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim dar uma nova perspectiva a elas. Agora, eu convido você a fazer um exercício. Pegue um papel e uma caneta e escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Pode ser algo simples, como um café quentinho pela manhã ou o sorriso de alguém que passou por você. Ao colocar isso no papel, você estará praticando a gratidão e treinando sua mente para perceber o lado positivo das situações. Além disso, a gratidão nos conecta com o presente. Muitas vezes ficamos presos pensando no que poderia ter sido ou no que ainda está por vir. E se ao invés disso, você se permitir viver o agora? Lembre-se, o momento presente é tudo o que temos. Outro ponto importante é a aceitação. A vida é cheia de altos e baixos. Não podemos controlar tudo, e querer fazer isso só traz frustração. Aceitar que algumas coisas estão fora de nosso controle é uma das lições mais libertadoras que o estoicismo tem a nos ensinar. Pense em um momento em que você tentou controlar uma situação que não deu certo. Sentiu-se angustiado? Certo! Agora imagine como teria sido diferente se você tivesse aceitado a situação tal como ela era. Isso não significa desistir ou não lutar pelo que deseja, mas sim escolher suas batalhas sabiamente. Agora vou te fazer mais uma pergunta. Como você pode praticar a aceitação na sua vida? Cada um vive isso de uma maneira, então descubra o que funciona melhor para você. Pode ser meditação, reflexão ou até mesmo uma conversa franca com alguém querido. Continue praticando a autocompaixão. Todos nós erramos.
Lembre-se de que até os maiores pensadores da história enfrentaram desafios e falharam em algum momento. O que os tornou grandes foi a maneira como reagiram a isso. Pratique a compaixão consigo mesmo e com os outros. Esse é um passo importante, não só para o estoicismo, mas para a nossa vida diária. Quando nos vemos como humanos, suscetíveis a erros, nos tornamos mais gentis e compreensivos. Por fim, anote suas descobertas. O que você aprendeu sobre suas reações? Como a gratidão moldou sua perspectiva? Essas anotações são o seu guia para o crescimento e autoconhecimento. Estamos apenas começando a explorar o estoicismo. Lembre-se, essa jornada é contínua. A cada passo, você descobre mais sobre si mesmo e sobre o mundo. Que tal nos próximos dias integrar a gratidão e a aceitação no seu cotidiano? O que mais a vida pode te ensinar? Estamos juntos nessa. Vamos seguir em frente e descobrir o que mais esse caminho estoico pode nos oferecer. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Estamos apenas começando a explorar as ferramentas que o estoicismo nos oferece, depois de praticar a gratidão. E a aceitação, que tal focarmos agora na importância da atenção plena? A atenção plena nos ajuda a estar presentes, a viver o agora, sem deixar que a mente vagueie para preocupações sobre o passado ou o futuro. Imagine que você está tomando um café pela manhã. Em vez de se perder em pensamentos sobre o dia que está por vir ou no que aconteceu ontem, tente saborear cada gole. Sinta o aroma, a temperatura, o gosto. Essa prática simples te envolve no presente e te impede de se distrair com a agitação da vida. A atenção plena não é só sobre café, é sobre prestar atenção em tudo. Podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Quando você está em uma conversa, ouça de verdade. Não apenas espere sua vez de falar, mas conecte-se com a outra pessoa. Isso fortalece os relacionamentos e traz uma sensação de paz. Como você pode incorporar mais atenção plena no seu dia a dia? Que tal começar com 5 minutos? Acorde um pouco mais cedo e simplesmente respire. Observe sua respiração, como o ar entra e sai do seu corpo. Essa prática pode parecer simples, mas os benefícios são profundos. Isso ajuda a acalmar a mente e a criar clareza nas suas emoções. Agora vamos falar sobre a importância de cultivar a resiliência. Isso significa aprender a se levantar após os tombos e a seguir em frente. Ser resiliente é entender que cada desafio traz oportunidades. Todos passamos por tempos difíceis. O que nos distingue é como respondemos a essas situações. Pense em um momento em que você enfrentou um obstáculo. Como você reagiu? A resiliência está em saber que não é o que acontece conosco que importa, mas sim como escolhemos responder. Às vezes, é fácil deixar que a frustração ou o desânimo tomem conta. Mas se você puder dar um passo atrás e observar a situação, pode descobrir novas soluções. Uma ótima maneira de praticar a resiliência é refletir sobre suas experiências. Anote um desafio que você superou. O que você aprendeu? Como isso moldou quem você é hoje? Ao reconhecer seu crescimento, você se fortalece e se prepara para futuros desafios. Outra ferramenta poderosa é o desapego. Muitas vezes, nos apegamos a coisas, pessoas ou resultados específicos. Isso pode nos deixar presos e ansiosos. O desapego não significa que você não se importa. É sobre aprender a aceitar que a vida muda e que não temos controle sobre tudo. Imagine que você está em uma situação em que algo não saiu planejado. Ao invés de se frustrar, tente se desapegar da expectativa de que tudo deveria ter sido perfeito. Pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade
pode trazer muito mais paz interior. E para encerrar nosso capítulo de hoje, quero te propor um desafio. Nos próximos dias, escolha um momento em que se sentir estressado ou pressionado. Pratique atenção plena nesse momento. Respire fundo e observe como você se sente. Ao fazer isso, você começará a perceber que pode escolher como reagir. Estamos juntos nessa jornada de autodescoberta. O estoicismo nos oferece caminhos para entender melhor a nós mesmos e lidar com as dificuldades da vida. Que tal se comprometer a aplicar essas novas práticas? O que mais você pode descobrir sobre você mesmo nas próximas semanas? Vamos dar mais um passo nessa busca por crescimento e aprendizado. Ele tinha aprendido muito em sua jornada estoica. A prática da gratidão entrou na sua vida e ele se sentia mais leve. Cada manhã, ao acordar, escrevia 3 coisas pelas quais era grato. Isso o ajudou a ver que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre havia algo bom a agradecer. A atenção plena era outra habilidade que ele vinha praticando. Agora, quando tomava seu café, ele realmente saboreava cada gole. Sentia os aromas, a temperatura, como se aquele momento fosse tudo. Isso trouxe uma nova perspectiva ao seu dia a dia. O que realmente fazia diferença, porém, era a resiliência. Ele percebeu que cada erro era uma lição disfarçada. Ao enfrentar desafios, a calma e o foco foram suas melhores companhias. Numa situação difícil no trabalho, quando críticas começaram a aparecer, em vez de se fechar, optou por refletir. O que podia aprender com aquilo? O desapego à aprovação se mostrou libertador. Certa manhã, ele passou por uma situação que testou tudo o que havia aprendido. Um projeto importante estava em jogo. Ele sentiu o coração acelerar ao perceber que não tinha controle sobre como os outros avaliariam seu trabalho. Mas lembrou-se dos ensinamentos estoicos. O que realmente importa é como reagimos. Respirou fundo e se preparou para a reunião. Na sala, as vozes eram altas e as tensões estavam visíveis. Ele escutou as críticas e, em vez de se defender, procurou entender o que cada um estava dizendo. Ao final, ele fez perguntas em vez de criar defesas, trocando críticas por diálogos, e isso teve um impacto positivo. A equipe começou a ver seu ponto de vista e a colaborar. Após a reunião, ele percebeu uma sensação intensa de autoafirmação. O sentimento de liberdade que vem quando você se permite ser vulnerável, ele dissera, era quase como um renascimento. No dia seguinte, enquanto refletia sobre a reunião de antes, ele decidiu compartilhar o que havia aprendido com a sua equipe. Aos poucos, ele foi construindo um espaço seguro, onde todos puderam falar abertamente sobre suas inseguranças e desafios. Esse compartilhamento transformou a equipe. Eles passaram a ver uns aos outros como colaboradores em vez de concorrentes. Os dias passaram e ele começou a ver seu caminho se iluminar. A vida era feita de altos e baixos, e ele aprendeu a aceitá-los. A cada novo desafio, ele se perguntava: o que posso aprender com isso? Essa simples pergunta mudou sua forma de ver a vida. Em uma noite tranquila, ele escreveu em seu diário: as fragilidades que carregamos não nos definem, elas são oportunidades. Olhou pela janela e sentiu-se grato pelas dificuldades, por ter aprendido a encontrar força nas fraquezas e por ter escolhido viver a vida em toda a sua plenitude. À medida que esse aprendizado se firmava, ele decidiu se comprometer com a prática contínua do estoicismo. Sempre que algo não saísse como planejado, respiraria fundo.
Ele sabia que estava em um caminho de autodescobrimento, e cada passo ao longo desse caminho era importante. E assim, ele estava pronto para enfrentar novos desafios, sempre com a mente aberta e o coração tranquilo. Ele havia se tornado um verdadeiro estoico, tocando a vida e as vidas ao seu redor com sabedoria e coragem. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.